Fala, torcedor e torcedora alvinegra. Aqui quem tá falando é o Breno, tenho 13 anos e esse canal é o canal Vozão Kids para todos os torcedores e torcedoras da nação alvinegra. Então, galera, nesse vídeo, infelizmente, vim fazer o pós-jogo de Curitiba 1, Ceará 0. Vou analisar esse jogo péssimo do Ceará, né? Esse péssimo resultado que o Ceará conseguiu. Infelizmente, agora o Vozão se complica na tabela de classificação do Brasileirão, porque agora é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 31 pontos, né? O Curitiba venceu, empatou com o número de pontos do Ceará, mas conseguiu ultrapassar pelo principal critério de desempate, que é o número de vitórias. Então, o Ceará acabou caindo mais uma posição e agora está ali na beira da zona do perigo, né? Então, situação complicada demais do time na Série A, mas, né, vou analisar esse jogo. Mas antes, eu já peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha para todo mundo e não deixe de seguir o Vozão Kids lá no Instagram, só pesquisar Vozão Kids que já aparece lá no Insta. Então, vou iniciar a análise do jogo pelo primeiro tempo. E o primeiro tempo, o Ceará tinha mais a posse de bola, mas não conseguia converter a posse de bola em boas chances. O Ceará não criou, não teve criatividade, não conseguiu propor o jogo. Enquanto o Curitiba foi um time mais eficiente, estava jogando mais no jogo de transição rápida, no jogo de velocidade. E quando teve a oportunidade, foi lá e fez o gol. Então foi um jogo assim muito eficiente da equipe do Curitiba, de contra-ataque, jogo de velocidade. Já o Ceará, a impressão que dava é que o time estava sem vontade, não estava conseguindo acelerar o jogo, não estava conseguindo colocar intensidade na partida. Então era um time sem criatividade, sem intensidade, sem volume ofensivo, né? Não conseguia fazer absolutamente nada, só tinha a posse de bola. Não conseguiu criar absolutamente nenhuma oportunidade, não conseguia nem entrar na área do Curitiba. Até conseguia chegar ali ao campo de ataque, mas quando chegava, errava o último passe, né? Não conseguia encontrar um espaço e às vezes acabava finalizando de fora da área. Então, assim, nenhuma oportunidade criada no primeiro tempo muito abaixo, onde o Curitiba foi melhor. Foi eficiente, teve as melhores chances e o Ceará não conseguiu botar a intensidade, não conseguiu botar a velocidade, não conseguiu ter criatividade, né? O Vini, infelizmente, acho que era um jogo que a gente precisava muito dele, porque a gente sabe que ele é o cara da criação, da armação das jogadas, que pode deixar um companheiro a qualquer momento com condições de marcar um gol. Então, acho que infelizmente o Vina ficou muito abaixo nesse jogo. Acho que o time em geral, né, acho que não teve ninguém que se destacou, a não ser o Marcos Vitor, né, que teve que substituir o Messias, né, no primeiro tempo, porque o Messias acabou sentido. A gente espera que ele não tenha sido nada grave, que ele possa se recuperar o mais rápido possível, mas teve que entrar o Marcos Vitor, né? O Marcos Vitor entrou muito bem, teve até uma hora ali que ele errou um passe no meio de campo e deu um contra-ataque ao Curitiba, mas enfim, acho que isso não apaga a grande atuação que o Marcos Vitor teve. Para mim foi o único jogador assim que se destacou, né? Porque numa situação complicada ali, o time estava com dificuldade, um jovem, né? Um zagueiro muito jovem, de 20 anos, né? Com ainda pouca experiência, conseguiu fazer uma grande partida. Teve ali uns 2 contra-ataques que ele conseguiu salvar na última hora, nos últimos momentos. Então ele foi importante. Teve infelizmente, né, um gol anulado, que eu vou falar mais pra frente no vídeo, mas enfim, fez uma grande partida aí o Marcos Vitor. Então, primeiro tempo que o Ceará não conseguiu fazer absolutamente nada. Já no segundo tempo, né, o time manteve a postura, ainda com posse de bola, mas sem efetividade lá na frente, não conseguia criar boas oportunidades. Aos 15 minutos, o Lúcio Gonzalez coloca o Yuri Castilho e o Eric. E na minha opinião foi um erro, porque o Yuri Castilho faz tempo que não joga, né, e quando jogou há muito tempo não vinha bem, né. O Eric eu até entendo, porque tinha que tentar uma alternativa ali no ataque, né, já que Mendonça, o Lima estavam muito fracos. Então o Eric até dá pra entender. Mas agora o que eu não entendi foi porque ele não colocou o Guilherme Castilho nesse time no segundo tempo. Porque o Guilherme Castilho vem jogando muito. Desde aquele jogo contra o Santos, que ele se destacou demais, foi o destaque da partida, fez gol, né? Ele vinha entrando nos jogos, vinha entrando bem. Então não tinha porquê você deixar o Guilherme Castilho no banco de reservas. E ele foi lá, infelizmente, acabou colocando o Yuri Castilho, o Eric. Eu acho que valeria mais a pena ter colocado realmente aí o Guilherme Castilho, porque era um jogo que o Ceará estava com dificuldade de criação, não estava conseguindo achar espaço ali na defesa do Curitiba.
E o Guilherme Castilho é um jogador que pode desempenhar essa função. Ou seja, ele pode ser esse meio armador, ele podia auxiliar ali o Vina na hora da criação. Ele podia tentar achar um espaço. Então acho que ele seria fundamental para ajudar o Vina ali na criação das jogadas, na marcação. E ele acabou entrando só no final do segundo tempo, aos 40 minutos, quando já estava tudo praticamente perdido. Quando o Ceará já não tinha mais potência, já não tinha mais força ofensiva. Então, na minha opinião, errou o Lúcio Gonzalez nas substituições. Não gostei realmente das substituições do Lúcio. E foi isso. No segundo tempo também não tem muito o que falar. Foi a mesma coisa do primeiro tempo. Um time sem criatividade, sem efetividade, né? Muito mal mesmo o Ceará. E é impressionante como não consegue manter uma regularidade, né? Porque começa muito bem com o Lúcio Gonzalez, empatando lá no Maracanã contra o Flamengo, fazendo um grande jogo, depois consegue uma grande vitória para cima do Santos. A gente acha que o time vai embalar realmente, engatar pelo menos em umas 3 vitórias seguidas, e não acontece. Aí depois um jogo péssimo contra o São Paulo, depois outro jogo péssimo, pior ainda agora contra o Curitiba, e o time vai despencando na tabela, vai caindo muito. Agora a gente é o 16º, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Dá uma situação muito perigosa, muito delicada do time no Campeonato Brasileiro. E a gente precisa reagir o mais rápido possível. E nessa reta final, quando você vai enfrentar esses adversários, Coritiba, né, um Cuiabá, um Avaí, não pode desperdiçar pontos. Porque se a gente for pegar o elenco, o Ceará tem um time mais forte que esses times, do que Avaí, do que Cuiabá, do que Coritiba. Agora dentro de campo, na prática, o time não está conseguindo jogar acima do que esses outros times, está jogando no mesmo nível. Isso me preocupa bastante, né? Porque nessa reta final, repito, nessa reta final, o time está precisando ganhar para se salvar, não pode desperdiçar pontos contra Coritiba, contra Avaí, contra Cuiabá. Esses adversários a gente precisa fazer os 3 pontos, precisa ganhar. E infelizmente o Ceará não consegue, nesses jogos diretos, não consegue vencer. A gente teve um jogo direto, né, um confronto direto contra o São Paulo, que a gente poderia, né, dar uma distanciada legal, dar um salto na tabela, e não conseguiu. Aí agora o Ceará teve outra oportunidade, outra chance, né, para poder se distanciar, né, afundar um pouco mais lá o Curitiba lá embaixo, e não conseguiu. Mais um confronto direto e mais uma derrota. Então nesses confrontos diretos contra esses adversários, a gente não está conseguindo ganhar, não está conseguindo fazer boas atuações também. Então complicado, delicada a situação do time, né? A gente precisa pontuar, precisa vencer. Agora a gente vai ter uma sequência difícil. América Mineiro que está lá em cima na tabela, né? A gente vai enfrentar eles aqui no sábado. Depois tem o Goiás que está embalado, está voando, também está lá na parte de cima da tabela. Então sequência difícil aí, né? Mas acho que são 2 jogos, principalmente do América Mineiro, né, por ser em casa, né? E o do Goiás também em casa, né? Mas acho que são 2 jogos que tem condições do Ceará ganhar. Acho que se o time melhorar essa fase de construção, né, ser mais efetivo, né, acho que consegue uma vitória. Acho que precisa ajustar principalmente isso, porque realmente foi assim, triste, lamentável a atuação do Ceará hoje, porque teve 10 dias para treinar, para descansar, e o time não consegue fazer uma boa atuação. Realmente frustrante para o torcedor, que criou uma expectativa, que achou que o time podia ganhar, porque era o Curitiba, que com todo respeito é um adversário que o Ceará tem plenas condições de ganhar, vai lá e não consegue fazer um bom jogo. Porque perder é normal, você não vai ganhar todos os jogos no Brasileirão, não vai ganhar todos os jogos na temporada. Agora perder da maneira que está perdendo, que perdeu, é complicado. Acho que se o Ceará tivesse perdido, né, tendo muitas oportunidades, pressionado, né, tivesse tido criatividade lá na frente, aí tudo bem, seria outra coisa. Eu estaria aqui falando sobre uma boa atuação, né, lamentando ainda a derrota, mas falando da boa atuação, querer manter, enfim, né, era outra coisa. Agora com essa atuação, né, é complicado. Então, resultado negativo, a atuação do time abaixo, isso é complicado, né? Então, vamos torcer para que o time possa se recuperar, possa, né, finalmente, quem sabe, engatar uma sequência e consiga se distanciar o mais rápido dessa zona do perigo, né? Porque a gente sabe que não é nem um pouco legal ficar brigando lá embaixo. Mas, infelizmente, é o que o Ceará tá brigando no momento, né? Brigar para não cair. Mas vamos torcer para que essa situação do time possa melhorar. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado.
deixa o like, compartilha, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha para todo mundo e não deixe de seguir o Vozão Kids lá no Instagram, só pesquisar Vozão Kids que já aparece lá no Insta. Então, até a próxima aí, fui! Tchau, tchau, galera, até a próxima!